O Festival das Bonecas começou e já digo pra vocês que podem colocar o hype desse arco lá em cima, porque ele vai reunir os players mais poderosos no mesmo local, então vocês já podem esperar batalhas insanas nesse arco e ainda vai revelar os mistérios do passado cruel de alguns personagens como Ryo e Fu. Você quer saber de tudo que rolou no capítulo 132 de Gachakuta? Vem comigo que eu te conto agora nesse vídeo. E fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime e review do capítulo 132 de Gachakuta. Finalmente começou o Festival das Bonecas, que vai ser bom demais. E já nesse início deixou um enigma. Quem é essa personagem que apareceu? Eu acho que eu sei quem ela é. E você? Qual é a sua aposta? Deixa aqui embaixo o seu comentário e se inscreve no canal. E se você já é de casa, chega deixando o seu like. Agora, let's bora para o review. E começamos o capítulo 132 de Gachakuta com um destaque em uma nova personagem misteriosa descendo as escadas, com uma caixa na mão, e pouco dela é apresentado. Temos apenas ela dizendo que é falta de educação. Isso pra mim poderia ser algo nada demais, poderia ser ela até reclamando de algo banal da cidade, que não foi do seu agrado, mas já que a Kei Urana fez questão de colocar um corvo no início do capítulo e na segunda parte também, eu não ficaria surpreso se aquele corvo que está comendo no chão não seja o Kuro que se transformou há alguns capítulos atrás, no caso no 113, antes de sair da sede dos Limpadores, quando se transformou e meteu o pé de lá. Agora que pra mim está o grande plot desse início. Se voltarmos nesse capítulo, qual foi o assunto que o Kuro queria abordar com a Ryo? Era saber se ela queria descobrir alguma coisa sobre a sua mãe. E a Ryo deu uma resposta bem grossa que até então foi cortada. Então, na minha opinião, essa pessoa que apareceu nesse início de capítulo é a mãe da Ryo, que o Kuro foi levar algumas novidades para ela. Só que agora, qual pode ser essa mágoa que a Ryo tem com seus pais, já que o Kuro deixa bem claro o seu ponto de vista, dizendo que a Ryo ainda não se curou. Mas podemos ver que o Festival das Bonecas já começou e o repórter do noticiário Mimo é o MC desse ano no Festival das Bonecas. Podemos ver por parte dos Limpadores que isso animou o grupo para o festival, mas o Engine logo fala com eles que é para eles retirarem logo os choques antes de entrarem na cidade, já que possivelmente o criador desse artefato pode ouvir o que eles estão conversando. E logo quando eles entram na cidade, vemos que finalmente começou o Festival das Bonecas. Podemos ver que o Rudo ficou muito encantado com o local e com as pessoas fantasiadas nele, só que o festival acabou de abrir os seus portões, mas a organização do festival já deixou um lembrete para que todos os participantes no final do festival vão ter uma surpresa. E como esse dispositivo pode ser uma mão na roda, no caso, se eles não estivessem indo atrás do seu criador, já que eles poderiam se comunicar por longas distâncias em um lugar gigantesco como esse, mas infelizmente entregaria as suas posições e planos e daria bastante vantagem para quem está ouvindo todo o plano. Mas apesar do Rudo estar vislumbrado com o local, eles ainda não estão no verdadeiro festival. Esse é apenas o início dele, com as barracas e as pessoas fantasiadas, já que o lugar aonde ocorre esse festival fica no cume da montanha. O Rudo fica se perguntando como ele vai achar o Corvo Branco em um lugar como esse, já que tem uma enorme multidão e todos eles estão fantasiados. O Augusto e a Eixa são os primeiros a se destacarem da equipe, que vão para outro lugar para ir ver os produtos oficinais, já com a ressalva da Eixa de que eles vão se perder no meio dessa multidão. Já a equipe que ficou está à procura de um objetivo, no caso, a Ryo pergunta ao Engine o que eles devem fazer. E temos uma breve interação dos Limpadores entre si, brincando que o Engine está ali apenas com o seu corpo, porque a sua mente está em outro lugar, mas isso é bem válido, já que eles não sabem qual é a preocupação dele, porque ele está perdido em pensamentos, se recordando da conversa que ele teve com a Semiyu, quando ela sugeriu em colocar o seu nome em seu Jink, que pode trazer um grande risco para ela, no caso, perder a sua visão se olhar por muito tempo no futuro. Só que
temos um balão de fala deles nesse capítulo que não apareceu no capítulo anterior da CMU perguntando o Engine, já que o Rudo é um estranho aleatório que chegou do nada, porque o Engine se importa tanto com ele? E isso para mim é uma boa pergunta que a CMU fez para ele, porque se pararmos para pensar, o que o Engine estava fazendo em um domínio proibido quando o Rudo caiu do paraíso? A resposta dele de que ele estava passeando não me convenceu ainda, e eu acho que ele foi enviado para lá. E eu já cheguei até a ver uma teoria sobre isso no Reddit, e concordo com ela, que alguém enviou o Engine para lá. Agora fica a questão em saber quem foi. Se no caso foi o Corvus, vai ficar bem claro que ele tem algum tipo de relacionamento diferenciado e exclusivo com cada um dos limpadores. No caso, ele confia a cada um uma missão diferente para cada tipo de situação. Mas logo o Engine começa a reagrupar o time e lembrar do porquê cada um deles estão ali. Podemos ver eles recapitulando o porquê deles estarem no festival, que é para descobrir a localização do Corvo Branco, já que ele pode dizer aonde o criador dos choques está. Mas a grande sacada deles é que eles estão conversando por gestos, com medo do criador do objeto descobrir o plano dele. Só que a Amo e o Fu, que nunca fizeram uma missão com eles, não estão entendendo nada da língua de sinais, e eles acham que isso é até um ritual deles antes de começar a missão. E temos um breve diálogo do Fu e da Amo dizendo cada um o seu motivo de estarem trabalhando para os garis. A Amo agora quer fazer algo pelos garis para compensar o que ela fez no passado, e o Fu queria de fato entrar para os garis. Ele só não entrou porque ninguém pediu a ele. Aí ficou esse mal entendido e ele foi colocado em um teste para depois ser um membro da equipe, porque ele queria ser ordenado e mandaram ele ir para o Festival das Bonecas, mas ele nunca escolheu ir para lá. E o mais legal disso tudo é que a Amo sacou o motivo bem rápido do porquê o Fu não consegue fazer nada por vontade própria, no caso, tomar decisões. E o motivo disso é que possivelmente no passado ele tomou alguma decisão por vontade própria e quebrou a cara. E de uma forma simples, a Kei Urana vai colocando uma camada de profundidade no Fu. O que parecia no início, quando vimos ele encontrando o Engine dentro da besta de lixo, parecia ser um alívio cômico. Agora vai ganhando forma e pode ter um desenrolar bem macabro, no caso, o passado do Fu, a ponto dele desenvolver dentro de um Jink uma personalidade no qual seja o seu ponto de refúgio, poder tomar as suas decisões. Eu agora fiquei querendo saber como vai ser contada essa história, já que chegamos na parte final do capítulo. Eles estão olhando algumas máscaras, a Ryo brinca com o Zanka que estão vendo aquelas máscaras idiotas e fala que é a cara dele, mas ele fica puto e diz que nunca usaria isso, e do nada ele coloca a máscara e ninguém entende nada. Mas no final do capítulo é explicado o motivo do medo do Zanka, é que os seus irmãos estão ali no Festival das Bonecas com a seguinte missão: de pegar o alvo deles, que vai estar aprontando alguma coisa no Festival das Bonecas. E terminamos o capítulo. E como eu falei nos capítulos passados, que esse Festival das Bonecas vai ser um enorme caos, porque vai reunir uma porrada de pessoas com objetivos similares e outras que vão se aproveitar que essas pessoas vão estar por lá e vão caçá-las. No caso, a irmã do Zanka, ela no capítulo 86 foi apresentada como a capitã dos carcereiros, e quando foi até a sede dos limpadores, ela foi para prender o Rudo, mas depois de algum desenrolo, o Corvus provou que o Rudo não era um vândalo, mas que estava lutando junto com ele, junto com a causa dos limpadores. E tudo isso foi resolvido. Só que no capítulo 90, um ex-vândalo entrou no caminho dela e ela meteu bala nele e fez um interrogatório e provavelmente descobriu o plano que o Zoldil estava tramando e estava esperando o Festival das Bonecas para poder caçar o líder dos vândalos. E agora, como vai ficar esse Festival das Bonecas com vários interesses interligados? No caso, os limpadores e os vândalos atrás do Corvo Branco para ter uma pista do criador dos choques. O Rudo e o Zoldil já juraram um para o outro que na próxima vez que eles se encontrarem, eles iriam batalhar entre si. E para mim, esse Festival das Bonecas é um mix de festival de moda e no final um coliseu entre os Givers. Eu espero que
e isso pegue fogo. E teremos também algumas subtramas sendo contadas nesse arco, como o passado da Ryo e o passado do Fu. E para você não perder nada do que rolou em Gachakuta, é fácil, é só se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e quando sair alguma coisa sobre o mangá, eu trago por aqui. Valeu, galera, tamo junto e fui!